Nesse vídeo, que é o segundo da playlist de DigitalOcean, da segunda playlist de DigitalOcean que a gente faz aqui no canal da HCode, a gente vai aprender a criar então um droplet, um servidor lá na DigitalOcean, utilizando a ferramenta de linha de comando DOCTL, mas depois da vinheta. Se você caiu de paraquedas aqui, como sempre, no card aqui do lado tá aparecendo o primeiro vídeo dessa playlist aqui, da nova playlist de DigitalOcean, que vai te mostrar como criar desde a sua conta, com créditos inclusive, para você não precisar gastar e aprender a utilizar DigitalOcean, subir o seu primeiro projeto aí e começar a trabalhar, já colocar em execução a sua ideia sem precisar gastar inicialmente com o servidor. Então aproveita esse crédito. Se você ainda não garantiu ele, o QR Code está aparecendo aqui na tela, link também está fixado aí no primeiro comentário desse vídeo. Se cadastrando, criando sua conta por esse link, você recebe $200 para conseguir estudar ou iniciar o seu projeto. Você que escolhe. Legal? Feito então a configuração inicial lá do primeiro vídeo, você já vai ter aqui o DOCTL instalado e configurado, autenticado na sua conta. Lembrando que quando a gente cria uma nova máquina virtual lá na nossa conta da DigitalOcean, essas máquinas são chamadas de droplet, ou uma gotinha aí, né? Por isso o logotipo da DigitalOcean é uma gotinha, e aí a DigitalOcean, o oceano digital, é formado por muitas gotas, né? Essa é a ideia aí da empresa. Para a gente conseguir criar a nossa primeira máquina, a gente vai precisar primeiro, antes, ter um par de chaves SSH, para a gente colocar nessa máquina que a gente vai criar e conseguir acessar depois remotamente essa máquina. Se você não sabe o que é uma chave SSH, ou você não sabe ainda como gerar, quais são os detalhes de como funciona uma chave SSH, outro vídeo aqui no card. Dá uma pausada nesse vídeo, assiste lá o vídeo sobre chaves SSH, par de chaves, entenda como ela funciona. Aqui a gente não vai entrar em detalhes, a gente só vai gerar a chave e seguir para a configuração, beleza? Então vamos lá, primeiro criar aqui a minha chave SSH. Vou utilizar aqui então o SSH-keygen, veja aí que o PowerShell já está até me ajudando aqui com o histórico, né? Keygen -t, e o tipo da minha chave vai ser uma ID 25519, tipo mais moderno. Vou dar um Enter aqui, ele está perguntando em qual caminho eu quero salvar a minha chave, então por padrão ele vai salvar lá na pasta do seu usuário, né? .ssh e o nome da sua chave. Vou só confirmar esse caminho. Toma cuidado, tá? Se você não tiver essa pasta criada, essa pasta precisa existir para esse comando aqui passar, tá? Agora ele está pedindo para eu colocar uma frase, né, uma senha nessa chave. Você pode colocar se você quiser deixar mais seguro, mas se você manter o lado privado da sua chave já protegido, já vai estar com um nível bom de segurança. Então eu vou deixar sem senha, vou ter só minha chave aqui, pronto. Chave está criada, vou dar um clear para a gente passar para o uso então do DigitalOcean. Utilizando aqui o DigitalOcean, a gente vai levantar algumas informações. Inclusive eu vou até colocar, vou dividir aqui esse meu terminal em dois terminais, tá? Deixa eu abrir mais um aqui. Vamos puxar ele aqui para fora. Vou abrir mais um terminal. Vou abrir mais um aqui, vou deixar um de um lado, um outro do outro lado. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar maior. Eita, que ficou muito grande. Ficar maior aqui o zoom, legal. E a gente vai fazer o seguinte, ó. Desse lado de cá, a gente vai criar o nosso droplet. Então, ó, dentro de droplet, se você for vindo aqui, ó, --help, você vai vendo cada um dos comandos que você tem. O droplet é o servidor, ele tem a ver com o serviço de computação, tá? A gente tem aqui o serviço de um clique, né, de instalação ali de aplicações, né, com um clique só. Tem a parte da sua conta, informações da sua conta. Você tem a parte dos serviços de apps, onde você consegue ali apontar um repositório, levar só um Dockerfile, por exemplo, e já subir a sua aplicação. Aí você não precisa se preocupar com o servidor. Você tem a computação, que é onde você cria os servidores do jeito que você quiser. Você tem databases, você consegue criar um cluster aqui de banco de dados. Inclusive, se você tiver algum projeto que a parte de banco de dados está bem crítica, esse aqui seria um excelente serviço e barato, inclusive, aqui da DigitalOcean para você utilizar. Você ainda tem também o Kubernetes, então você consegue fazer aqui um cluster, né, para fazer a orquestração aqui de containers. Tem o serviço de monitoramento aqui da DigitalOcean para poder ficar verificando os seus servidores. Tem a parte aqui de projetos, tá? Então, quando a sua conta, que nem a minha aqui, ó, tem vários projetos, né? Então, esse projeto que eu estou utilizando aqui agora chama YouTube. Mas eu tenho um projeto chamado HCode, eu tenho um projeto chamado HCode Lab e assim por diante, tá? Então, você consegue também acessar essa parte de projetos. Além da parte do Registry, onde você consegue subir lá as imagens Docker, né, e armazenar ali para você utilizar, por exemplo, no seu Kubernetes ou nos seus apps.
Você tem a parte aqui de serverless, então isso aqui vai funcionar mais ou menos lá como as funções lambdas da Amazon, por exemplo, né? Você consegue criar algumas funções sem servidor, por isso o nome serverless. Você também tem a parte aqui de VPCs, da parte de rede, né, de network, para você configurar aqui na sua conta, tá? Além de alguns outros comandos aqui de configuração e da parte de cobrança da DigitalOcean. Então, tendo esse resumo aqui, essa visão geral sobre a ferramenta, o que a gente vai utilizar é Compute, computação. E dentro de computação, ó, vamos limpar aqui, ó, clear. Dentro de computação, se você digitar compute --help, você vai ver que você tem várias opções dentro de computação. E eu escrevi DOCTL errado, DOCTL. Então veja que a gente tem várias opções aqui dentro de computação. Por exemplo, eu tenho a parte aqui de action, de CDN, de certificado, de domínio, de droplet, enfim, várias informações aqui sobre computação. O que a gente quer é criar um servidorzinho, a gente sabe que o servidor chama Droplet, então é nele que a gente vai acessar. Então vou lá para Compute, Droplet, -H para a gente ver as opções que a gente tem dentro de Droplet. E veja que dentro de Droplet eu tenho aqui então o OnClick, eu tenho Actions, Backups, Create, Delete, Get, e tem as explicações aqui resumindo, né, o que cada um quer fazer. Então a gente quer criar uma nova máquina, obviamente a gente vai utilizar aqui o comando Create, e eu vou passar aqui então agora Droplet Create -H para a gente fazer o --help, e aí você tem acesso aqui a todas as informações que você pode fazer para criar uma nova máquina, para criar um novo droplet. Começando aqui, né, obrigatoriamente com o nome desse droplet, cada droplet precisa ter um nome, mas depois você pode fazer várias outras personalizações aqui. Algumas dessas informações são obrigatórias, outras não são. Quando são obrigatórias, você vai ver esse required aqui, ó, required escrito, tá bom? Aqui na documentação para você colocar. Legal? Beleza. Vou limpar novamente e é esse comando que a gente vai utilizar então, o create. E aí o meu create vai ter várias opções aqui para a gente digitar. Então, como a gente viu na documentação, o primeiro vai ser o nome, minha máquina aqui, como é a primeira máquina, eu vou chamar ela de Genesis. E aí dentro aqui dessa máquina agora eu preciso, por exemplo, falar em que projeto essa minha máquina vai estar. Então, para eu saber aqui, para eu passar para ela qual é o projeto, eu preciso passar aqui um project -id e passar aqui o ID desse meu projeto, que é um UID. Mas qual é o ID do meu projeto? Eu não sei. Então, no terminal aqui do lado, eu vou fazer o seguinte, ó, doctl, e eu vou listar aqui a parte de projetos, projects, e eu quero listar esses projetos. Normalmente, dentro de quase todos os comandos, você sempre vai ter um list, tá? Para você listar tudo que tem lá dentro. Então, se eu expandir aqui, ó, ele tá meio bagunçado por causa do tamanho da letra, né? Eu vou diminuir um pouquinho aqui para a gente ver, que é uma tabelinha bem formatada que ele me retorna. Ele tem aqui o owner ID, o usuário que é o dono, ele tem o primeiro ID que é o ID do projeto e eu tenho o nome do projeto. Então, lembra que eu estou trabalhando aqui, eu quero criar nesse projeto chamado YouTube. Então, o ID desse meu projeto é esse primeiro ID que aparece aqui, ó. Vou clicar para copiar, vou voltar aqui o tamanho grande para vocês conseguirem ler mais facilmente e vou puxar aqui para o lado de novo, tá? Vou limpar isso daqui e aqui agora vou colar o ID ali do meu projeto que eu já copiei. Além disso, a gente precisa falar em que região a gente vai criar esse droplet. Lembra que quando você vem aqui, ó, pela tela e você vem em droplets e você escolhe aqui criar um droplet, né? Podia ter ido aqui em cima lá já também, né? Vou vir aqui em criar droplet. Você tem aqui as regiões, né, que você pode escolher para diminuir a latência aí do seu projeto. Então, essa lista de regiões, a gente precisa saber o código dessa região para poder definir ela aqui na opção region. Então, essa opção a gente pode listar aqui, ó, doctl compute region list e ver quais são as regiões disponíveis. Então, veja que eu tenho aqui a mesma lista de regiões, por exemplo, se eu quiser lá em New York 1, eu vou utilizar esse NYC1, que é o que eu vou colocar aqui do lado. Depois a gente tem qual é o tamanho do servidor, né? Qual é o tipo de máquina que você quer. Quando a gente está criando aqui, ó, você escolhe aqui o tamanho, né, da sua máquina. Então, se a gente for pegar aquela mais baratinha, você vai ter que voltar aqui, ó, e vai ter a de $4 por mês lá, né, de meio giga aqui, 512 mega de memória, um processador só e assim por diante.
Então lembra que a gente consegue pegar também aqui os tamanhos, né? A gente já viu até no último vídeo, docstl compute size list. E agora eu vou pegar aqui a primeira, a mais baratinha de todas, que é essa daqui, ó, S1VPCU, 1VCPU, 512MB, 10 GB. Esse é o nome, né, dessa máquina. Eu vou colocar aqui no size que a gente tem. Depois a gente precisa definir qual é a imagem que eu vou instalar dentro dessa máquina. Então quando a gente está aqui no Wizard, você tem aqui, ó, imagens de sistemas operacionais, né, que são as distribuições Linux que você tem. Você tem o Marketplace de imagens prontas ou até imagens personalizadas que você mesmo pode criar, né, instalar a partir de qualquer uma e gerar a sua própria imagem para instalar mais fácil outras vezes quando for necessário. Então para a gente pegar aqui a imagem, né, que a gente tem, eu vou colocar aqui do lado de novo, ó, vou dar um clear, vou utilizar o docstl, vou utilizar aqui, ó, o compute image list. O image list vai trazer ali praticamente todas as opções do marketplace de imagens que a gente tem. E na verdade eu não quero todas, eu quero só a de distribuição, ó. Vamos pegar aqui, ó, o "-h para pegar o comando certinho, ó, que é o image. Dentro de image, na verdade não é o list, né? Então dentro de image "-h, e a gente vai ter aqui, ó, o list lista todas as imagens da minha conta. Mas eu quero ver só as distribuições Linux, ó. Então eu posso utilizar list distribution para poder pegar essa opção. Então vou colocar aqui de novo, ó, image espaço list distribution. Dei o enter, pronto. Tá lá, agora eu tenho todos aqui, ó, as distribuições Linux que a gente pode utilizar. Então, se eu for instalar aqui o Ubuntu, por exemplo, eu tenho aqui a versão do Ubuntu para poder fazer a instalação. Essa aqui é a 23, né, a mais atual. Tem a 22 aqui, né, o número par vai ser estável. Eu vou colocar a 22. Tá? Vou puxar aqui para o lado, colocar aqui agora. Vamos lá, colocar aqui a imagem que a gente quer utilizar. Outro passo importante que a gente precisa colocar aqui é a nossa chave SSH. Então, a gente tem a opção aqui, ó, SSH-keys. E essa SSH-keys, eu preciso especificar aqui qual é o fingerprint ou o ID da chave SSH que eu já subi lá na minha conta da DigitalOcean e a gente não subiu ainda. Então no terminal aqui do lado, a gente vai subir. Eu vou dar um clear. Utilizando o docstl, você vai ver que você tem uma opção aqui, dentro de compute, claro, né? Então compute -h, a gente tem uma opção aqui, ó, de SSH. Veja que o SSH somente a gente acessa um droplet. Então com esse comando vai ser muito mais fácil a gente acessar, mas não é isso que eu quero subir uma chave SSH lá na minha conta. Então ó, o SSH-key, ele mostra aqui ou gerencia chaves SSH. Então achei o caminho. Então vou lá, ó, SSH-key -h para a gente ver o help. E aí o que eu posso fazer então com chaves SSH? Eu posso criar uma nova, eu posso deletar, eu posso pegar, eu posso importar, eu posso listar, enfim. Eu posso fazer várias coisas. Eu já tenho a chave que a gente já gerou aqui na minha máquina. Então eu só quero importar lá para minha conta. Então é isso que a gente vai utilizar, tá? Vou colocar aqui, ó, import -h para a gente ver o comando. Então o que ele precisa? Ele precisa de um nome para essa chave e eu vou ter aqui uma opção, ó, que eu vou passar aqui qual é o public key file e veja que ele é obrigatório, tá bom? Então a gente vai utilizar essa opção. E eu vou passar aqui, então, um nome para essa minha chave. Vou chamar ela de minha _ chave. E vou passar aqui o caminho dela. Então, --, deixa eu levar para cá para ficar mais fácil da gente ver. --, public, -key, -file. E aqui a gente tem que passar o caminho da minha chave. Então, vou pegar aqui na pasta, tá indo na DC, users, o nome do seu usuário, né? Então, o meu aqui é João H. .ssh, a chave pública está aqui, é essa que termina com .pub. Vou copiar esse caminho, vou colar aqui, vou colocar mais uma barra e tenho lá o ID _ed 25519 .pub, tá? A sem extensão é a privada, a gente está subindo aqui, ó, a pública, né? Que vai ficar lá na fechadura. Então, essa aqui é a minha chave, vamos importar na minha conta. Tá lá, importei na conta, veja que agora eu tenho tanto o ID da chave, quanto eu tenho o fingerprint da chave, tá? Você precisa de uma dessas duas informações. Vou copiar aqui o fingerprint. E aqui agora do lado, nas nossas chaves,
eu vou passar o fingerprint da chave que a gente criou. Agora que a gente já tem essas informações, ainda poderia passar mais informações, tá? Sobre o volume, poderia adicionar tags, enfim, todas as informações que a gente consegue fazer na tela lá do DigitalOcean, você vai conseguir fazer aqui, só dá uma olhada no Help, todas as opções que você tem. Vamos dar um Enter então para ele iniciar aqui a criação. Ele falou que não existe aqui a flag Project ID, eu devo ter digitado errado. Vamos dar uma verificada aqui então, ó. Vou apagar esse do Create para a gente ver a opção que tem. Vou colocar o "-h" aqui para a gente visualizar então, Project ID. Bom, você já deve ter visto aí que deu esse erro do Project ID, a gente não consegue encontrar aqui a opção do Project ID. O estranho é que se você vem na documentação do docstl, docstl, compute droplet create, se você vier na documentação, ainda existe aqui o traço Project ID. Bom, não sei porque aqui ele no comando não tem mais, posso ser que eu que não estou enxergando aí, se você enxergou deixa nos comentários, mas eu vou tirar do Project ID e vou deixar ele cair no padrão, tá bom? Então, voltando aqui na nossa tela, ó, eu vou fazer o seguinte, ó, vamos dar um clear nisso daqui, vou recuperar aqui pelo histórico e vou só tirar o Project ID então. Tá lá sem o Project ID, vamos dar um Enter para criar então. E veja que agora ele já começou então a criar a nossa máquina, né? Vou tirar aqui um pouco do zoom, ó, só para a gente ver essa tabela um pouco mais formatada. Então ele já tem aqui, ó, já gerou um ID para esse droplet, o nome dele é Genesis. Ainda não recebeu um IPv4, a máquina está sendo criada, embora o DigitalOcean é um dos serviços que cria a máquina mais rápido que eu já vi, tá? Já tenho as informações aqui da máquina que a gente criou, mas você ainda precisa esperar essa máquina ela terminar. A gente pode utilizar agora, por exemplo, o comando list para a gente visualizar. Então vou apagar aqui todo esse começo, ó, de vez a gente utilizar aqui o create, eu vou utilizar o list. Então tá lá, na minha conta eu já tinha uma máquina aqui criada, ó, mas veja que agora essa Genesis, ela foi criada e eu já tenho o IP dela. Se a gente voltar aqui então na tela, né, do projeto, que é o que a gente estava tentando fazer, colocar ele aqui nesse projeto, ele deve ter criado no meu projeto padrão, que chama Hcode. E tá lá, ó, a máquina que a gente criou agora, a máquina Genesis, né, com essa configuração e o IP que ela recebeu. Então agora a gente já consegue acessar essa máquina utilizando SSH aqui de uma forma mais fácil. Como? Vou utilizar o docstl, compute, ssh e o nome da máquina que eu quero. Então a máquina se chama Genesis. Esse comando aqui eu preciso especificar a chave privada, porque por padrão, ó, se a gente colocar um "-help aqui nele, você vai ver que por padrão ele vai passar aqui o caminho de uma chave privada, só que o padrão é uma chave ID RSA. E a gente não utilizou esse tipo de chave. A gente utilizou a chave ED 25519, que é um padrão mais moderno. Então vou precisar sobrescrever esse argumento padrão aqui, ó, que não é obrigatório, mas no nosso caso vai acabar sendo. Então vou digitar aqui, ó, o Genesis, vou passar esse caminho e no lugar aqui da string a gente vai passar o caminho da minha chave privada. Você vai passar o caminho da sua chave privada. Então vou copiar, vou colar aqui, /ID e aí o ID 25519 sem o .pub, porque essa é a privada. E vou dar o Enter para a gente acessar a máquina. Primeira vez que você acessa, lembra que o fingerprint é registrado aí nos servidores conhecidos da sua conexão SSH. Vou colocar aqui sim para ele registrar e pronto. Estou dentro da máquina SSH que a gente criou na DigitalOcean. Se a gente quiser só testar para ver se está tudo funcionando, vou fazer aqui um apt install -y do nginx só para a gente bater lá no IP e ver uma resposta de um servidor web já funcionando. Pronto, servidor instalado, a gente pode pegar agora o IP dessa máquina, né? Então docstl compute droplet list docstl. Tô dentro da máquina, né? Tô dentro da máquina SSH. Vou fazer um exit para voltar para minha máquina. Agora sim, docstl compute droplet list. Tenho lá as minhas duas máquinas. A que eu quero IP é essa daqui, ó. Então vou copiar e vamos no navegador acessar, ver se o nginx realmente foi instalado dentro dessa máquina. Tá lá a mensagem de Welcome to Nginx funcionando. Então a gente viu como criar utilizando a linha de comando. É lógico que no dia a dia talvez não é mais fácil você criar assim, pela tela vai ser mais fácil, mas agora você viu que tem a ferramenta de linha de comando e você pode automatizar processos. Você pode criar uma aplicação que execute esse comando e crie as máquinas ou mais máquinas toda vez que você precisar.
Tem um jeito mais fácil de você fazer isso ainda? Tem sim. A gente vai ver ainda nessa playlist DigitalOcean, mas num próximo vídeo. Talvez se o vídeo já tiver sido publicado, ele está aparecendo aqui do lado, a gente se vê nele. Se não, confere um outro vídeo aqui do canal da HCode. Não esquece de se inscrever aqui no canal para receber as notificações de novos vídeos e deixa o like para a gente saber que você gostou. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!